A partir de agora, você confere as notas para os jogadores, quadro com as opiniões do Tim e também do Evandro Gomes. Vamos começar com a defesa do Vila Nova e com você, Carlos Eduardo. Tim. Vamos lá, Bessa. O Jorgemi não teve culpa no gol contra do Donato, mas ele fez uma boa defesa no segundo tempo. Primeiro tempo praticamente não participou, fica com a nota 6,5 o Jorgemi. O Celcinho, um primeiro tempo bom, juntamente com o Bambu ali pelo lado direito. Segundo tempo deu uma sumida, nota 6 para ele. O Simon, tecnicamente ele foi bem na zaga, mas a expulsão dele, para mim, justa a expulsão do Simon, isso tira um pouco a nota dele, fica com a nota 5 o Simon. Rafael Donato, a infelicidade do gol contra, mas praticamente não vou colocar na conta dele não, porque o lance foi muito rápido ali, para mim a falha foi na marcação em cima do Ricardo, zagueiro da equipe da Aparecidense. O Donato foi firme também, fez uma partida para mim segura, nota 6 para ele. E o William Formiga, como eu destaquei há pouco, fez para mim uma boa partida, com muita vontade, muita intensidade. Ele tem aquelas limitações técnicas, principalmente quando vai para o ataque, mas defensivamente ele marcou bem e desceu algumas vezes, com tanto finalizando para gol. Nota 6,5 para ele, Bessa. E entrou o Thiaguinho no lugar do Celcinho. O Thiaguinho hoje deu uma grande assistência para Pedro Júnior. O Pedro poderia ter finalizado de primeira, demorou, mas ficou só nessa assistência também, nota 5 para o Thiaguinho. E do Tim para você, Evandro Gomes, também suas notas, as suas avaliações individuais para jogadores da defesa do Vila. Evandro. Se o Vila tivesse um entrosamento que eu tenho com o Tim, não perdia uma. Porque minhas notas são rigorosamente iguais às do Tim. Estão aqui anotadas. Só do Jorgemi, que eu peguei e dei meio ponto a mais. Deu uma nota 7, porque aquela defesa dele garantiu o resultado para o Vila. É como se fosse um centroavante que marca um gol que decide o jogo, ele tem uma nota boa. O George me acabou garantindo naquela defesa que foi muito difícil. Ele voou com vários jogadores à frente, foi lá no canto, espalmou, botou para fora. Nota 7 para ele. Celcinho vai ficar com uma nota 6. Entrou o Thiaguinho no lugar dele. A única coisa boa que fez foi o lançamento para o Pedro Júnior. Nota 4,5 para o Thiaguinho. Estou dando essa nota mais baixa porque ele jogou pouco, né? Entrou no segundo tempo já. O Simon fica com uma nota 5 pela falta de cabeça dele, daquela atropelada no jogador lá no meio do campo. Sabia que ele corria o risco da expulsão ali e acabou sendo expulso mesmo. Foi correta a expulsão. Então, uma nota 5 para ele. Rafael Donato, o gol para mim é contra. O gol é contra. A bola passaria ali na área e ia embora. Ele desviou a bola para dentro do gol. Então, para mim, aquele gol é totalmente contra do Rafael Donato. Mas é um lance sem querer, né? Um lance ali que o jogador tem tanta gente, chega, bate na canela dele, acabou entrando. Nota 6 para o Donato, nota 6 para o Formiga, sistema defensivo do Vila. Rafael. E já evoluindo para o meio-campo, você, Carlos Eduardo Tim, avaliações para os jogadores do Vila Nova. Dudu, Bessa. O Dudu hoje ele ficou mais na marcação. Achei o Dudu também, assim como o Arthur Rezende, nervoso ali dentro de campo em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, mas ele é um jogador regular, um jogador muito útil, que não apareceu tanto hoje, mas na marcação ali foi firme, porque teve a incumbência de marcar ali bons jogadores, Robert, o próprio Albano, fica com a nota 6. O Dudu, Pedro Bambu, primeiro tempo do Bambu muito bom, para mim eu gostei do Pedro Bambu, para mim foi um dos destaques ali do primeiro tempo do Vila Nova, apoiou bastante pelo lado direito, finalizou a gol, foi um jogador que deu trabalho ao sistema defensivo da equipe da Aparecidense, nota 6,5 pro Pedro Bambu. O Arthur Rezende, muito nervoso, muito pilhado, por pouco não foi expulso, até o Evandro, antes da coletiva aí do Vinícius Cirqueira, com o Massad, a entrevista do Vinícius Cirqueira, o Evandro ia falar disso, ele esteve muito perto de ser expulso, porque o Gerson ali controlou, quando ele já tinha cartão amarelo, ele recebeu uma falta, pega a bola e joga a bola no chão, daquela maneira reclamando ali. Então o Gerson acho que foi até tranquilo ali, que o Arthur passou muito perto de ser expulso. O Arthur hoje fica com a nota 5,5. O Alan Mineiro começou aparecendo bem pro jogo ali, começou a tocar bem a bola, aparecendo, depois deu uma sumida no jogo. O Alan hoje no segundo tempo também deu uma sumida, nota 5,5 pro Alan Mineiro. Entrou no seu lugar o garoto João Pedro. Apareceu pouco o João Pedro, né? Um garoto que tem muita qualidade, entrou ali, umas bolas paradas,
alguns lances assim, mas ainda ficou devendo. O João Pedro fica com nota 5. Meio campo do Vila, com você, Evandro Gomes. O Dudu errou alguns passes hoje, mas ele é um leão para marcar. É incansável, ele pega em todos os setores do campo. Que fôlego tem esse jogador do Vila Nova. Uma nota 6,5 para o Dudu. Pedro Bambu vai com uma nota 7. Bambu participou de boas jogadas ofensivas. Bambu tirou uma bola no segundo tempo. Depois que ela ia passar, se ela passa, o jogador da Aparecidense ia ficar na cara do goleiro. Então, uma atuação ótima do Pedro Bambu. Só quando ele recuou para a lateral, ele ainda acabou tirando essa bola que salvou o Vila Nova. Mas eu estou gostando muito dele nessa função de camisa 7 avançado, que ele tem feito muito pelo time do Vila. Nota 7 para o Pedro Bambu. Arthur Rezende. O Arthur teve uma queda aí. Nos últimos jogos contra o Anápolis, aqui ele já não foi brilhante. Foi excelente lá em Anápolis. Aqui já não foi tão brilhante. E hoje, menos brilhante ainda, né? Porque é um jogador que entrou em algumas divididas, alguns problemas. Olha, se a gente pode até contabilizar num erro da arbitragem, o lance dele seria para cartão disciplinar, porque o juiz marcou e ele, de forma impensada, taca aquela bola na grama, com raiva, sai jogando os braços lá, agitando. O Jefferson caminhou para cima dele, mas eu acho que quando pensou no meio do caminho, esse cara está de amarelo, eu vou contornar aqui. Então, se tivesse sido expulso o Arthur também, nenhuma novidade. É que o Arthur contornou a situação ali. Achou por bem, não precisava desconhecer o ato dele. Mas uma nota 6 para o Arthur, muito nervoso. Alain Mineiro, nota 6. Quero ver o Alain um dia voltar a bater escanteio com a perna direita, que aquela perna canhota dele ali já não está, deu resultado no jogo lá em Anápolis, depois já não funcionou bem não. Mas tudo bem, isso não é uma crítica, é uma jogada ensaiada e deu certo um dia, eles vão continuar tentando. A falta que o Vila Nova está tendo, as oportunidades para bater, observem como se comporta a barreira. Porque o Alain bateu uma, a barreira subiu. O Dudu foi para outra batida, tudo falta perto da área. Cria situação, observa, fica atento, olha como comporta a defesa na hora de uma cobrança. Depois você vai tentando mudar. Porque aquela bolinha por cima, com a defesa alta que pula, e muito perto da área, ela não vai chegar no gol. E o Vila desperdiçou duas dessa forma. Então o Alain tem uma nota 6, o João Pedro entrou nota 4, e já emendando aí o ataque do Vila Nova, o Enan pelo gol, nota 6,5, uma jogada de gol também no primeiro tempo, ele deu que não seria aqui no velocípede, né? Porque gira o corpo, pega a bola no ar depois da largada do goleiro, e ele acabou chutando, o goleiro pegou. Então a nota 6,5 pelo gol, o oportunismo dele. Pedro Júnior, trata de jogar bola, Pedro, que daqui a pouco a galera começa a pegar no pé porque você não faz gol mais. Bom jogador, mas está numa zica para fazer gol. Quem sabe está deixando para a partida semifinal que leve o Vila à final. É porque ele sabe jogar. Nota 4 para o Pedro. E o Kelvin, hoje regular, de regular para baixo. Há uma nota 5,5 para o Kelvin. E o Alisson Maia, que entrou, fica sem nota. Pronto, Rafael. Vou só com um tim aqui para a gente finalizar o ataque. E aí eu volto com você, Evandro, com as notas e destaques também na Aparecidense. Tim, ataque do Vila, setor ofensivo. Vamos lá, Bessa. O Enan teve praticamente duas finalizações, né? Aquela do primeiro tempo, que o Evandro falou aí do voleio, que o Tony fez uma grande defesa, e o gol. E o Enan no primeiro tempo bem discreto, no segundo tempo, depois do gol também não apareceu muito, mas pelo gol e a importância do gol, vai com a nota 6,5 aí. O Kelvin teve até uma boa movimentação, o Vila joga muito mais pelo lado direito, produz muito mais pelo lado direito do que pelo lado dele. Ele até teve uma função boa ali na questão de recomposição, mas a gente sempre espera mais de um atacante a parte ofensiva, de criar jogada, de finalizar gol, de ter chances realmente claras, coisa que o Kelvin não teve. Mas pela disposição, a nota 6 o Kelvin. O Pedro Júnior entrou e teve aquela oportunidade ali, ele tomou decisão errada, tentou dominar, ali a bola para já chegar batendo na assistência do Thiaguinho, e o Pedro foi dominar e perdeu o tempo. Praticamente foi a única chance que ele teve, então fica com a nota 4 o Pedro, e o Alisson Maia fica sem nota. Bessa, ele entrou já aos 48 do segundo tempo. Vamos então para finalizar as notas para os treinadores. Evandro, começo com você, Wagner Lopes, e aí já emenda também o Thiago Carvalho.
As alterações do Thiago foram melhores. Ele se deu melhor nas alterações. O Vila perdeu um pouco quando desfez aquele lado direito ali com o Pedro voltando. Porque o Thiaguinho entrou, foi mais para o lado esquerdo do campo. Então dou uma nota 7 para o Thiago Carvalho, arrumou o time dele, terminou o jogo como o melhor time em campo. É claro que no primeiro tempo teve alguns momentos muito melhores para o Vila, mas ele arrumou o time dele até na escalação inicial. Botou um time de muita marcação, nota 7 para o Thiago e para o Wagner Lopes, cujas alterações não surtiram tantos efeitos, nota 6 para o Thiago, para o Wagner. E aí com você também, Tim, as notas para os treinadores, Wagner Lopes, e também quero saber que nota merece o Thiago Carvalho. As notas minhas e do Evandro são idênticas. Para mim, nota 6 para o Wagner Lopes. Ele tem um time qualificado, mas as peças que ele tem no banco de reserva não está correspondendo. Então, quando ele faz as alterações, o time tem uma queda de rendimento. E principalmente isso aconteceu hoje de novo no segundo tempo. Até, repito, os 20 minutos do segundo tempo, o Vila tinha feito o gol com 1 minuto, o Vila tinha um controle melhor do jogo. Aí com as substituições e por ter levado o gol, o time do Vila caiu. Então a nota do Wagner é 6 e do Thiago Carvalho já o contrário, realmente nota 7 para ele, porque ele teve essa percepção. Não sei se o Thiago tiraria o Alex Henrique se o Alex não tivesse sentido aquele desconforto muscular ali, mas essa substituição para mim foi a que fez a equipe da Aparecidense crescer, porque ele colocou o Cardoso, o time ficou muito mais leve na frente, ficou muito mais veloz, ficou com jogadores rápidos na frente e deu muito mais trabalho para o Vila Nova nesse momento quando ele fez essa substituição. E principalmente quando entra o Cardoso é responsável por levar a falta ali na lateral que culminou no gol da Aparecidense, uma falta que ele tomou à frente, já tinha ganhado o lance, ia ser uma jogada de perigo. Eu acho muito bom o jogador o Cardoso, mas entendi também a escalação inicial do Thiago Carvalho, que ele precisava de jogadores que conseguem a recomposição mais rápida ali, aí a opção pelo Anderson e não pelo Cardoso. Então o Thiago fez uma boa leitura, um bom trabalho hoje, nota 7 para ele. No time da Aparecidense, Rafael, que você tinha perguntado, Tony, 2 defesas espetaculares no primeiro tempo, um dos destaques da Aparecidense. O Albano jogou uma grande partida hoje, deu um trabalho danado para a defesa do Vila. E o Robert, principalmente no primeiro tempo, bagunçou um pouco a marcação do Vila. Foram 3 jogadores de destaque, mas o miolo de zaga da Aparecidense jogou muito bem também. Tanto o Renato quanto o Ricardo Lima. Foram os destaques maiores do time da Aparecidense. Já continua com você a bola. Evandro, arbitragem. Jefferson Ferreira, Leone Carvalho e Thiago Gomes. Já falamos bem da arbitragem, ele deu cartão no Vila. Amarelo para o Simon, amarelo para o Dudu, para o Arthur Rezende. Vermelho para o jogador Simon. Todos bem aplicados. Na Aparecidense, para o Ricardo Lima, para o Bruno Henrique. Aliás, esse Bruno Henrique também entrou muito bem com a função de marcar o Alain Mineiro ali. Jogador de um fôlego danado, jogou bem também. Levou um cartão amarelo. E o Washington, que entrou também, levou cartão amarelo. Jefferson Ferreira, Leone Carvalho e Thiago dos Santos, os 2 auxiliares, uma nota 7. Já falamos tudo que ocorreu, né? Se alguns lances ele abriu mão de uma ação mais dura para expulsar, para não acabar com o espetáculo, foi o critério que ele adotou, que saiu daqui, saiu dali, porque o árbitro não pode ser afoito para pegar, sair expulsando todo mundo, ele estraga um jogo de futebol. Tem que ter a inteligência. Ele teve. Então, para o trio de arbitragem, uma nota 7. Você, Tim, nota da arbitragem. Bessa, o Jefferson, nós já falamos bastante dele aqui, ele é um jogo difícil, muito difícil para a arbitragem, um jogo tenso, um jogo nervoso, muito disputado, mas para mim ele foi bem, né? Os lances capitais ali, nos cartões, na aplicação dos cartões, ele foi bem. Eu ainda deixo aquela situação que eu achar que conversou demais, inclusive, sabe? Eu acho que até ele tentou controlar assim também, conversando, teve a paciência necessária em alguns momentos. Então o árbitro, o Jefferson hoje fez uma boa arbitragem, nota 8 para ele. E o Thiago dos Santos e o Leone Carvalho, para mim, não comprometeram em momento nenhum, foi muito bem também, nota 9 para eles. Você conferiu as notas para jogadores do Vila Nova,
E destaques da Aparecidense após esse empate, 1-1. Primeiro jogo das semifinais. O segundo confronto acontece neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Aníbal Batista de Toledo.